Oi, meu nome é Jesus Zapata. Eu vou ser o monitor do curso. E então, às vezes eu vou ajudar o professor Camacho, ele às vezes tem alguma reunião, alguma coisa que não pode adiar, aí esses dias eu vou fazer um pouquinho de aula e também resolver alguns problemas. Então vou fazer um pouco dos dois. E fazer para fechar os dois primeiros capítulos, já na sexta o professor vai começar um tema novo. Para fechar isso, vou fazer umas coisinhas que ficaram pendentes, que são as questões de número de voltas de uma curva no plano, função ângulo, essas coisas. Vou tentar fazer bem rápido, tá? Se tiver alguma dúvida no meio, pode me interromper com confiança. Meu português também está meio enferrujado, assim que se vocês não entendem alguma coisa, pode falar, tá? Tá. Dizemos. Bom, eu vou definir rapidinho o que é a ideia de ângulo, que é bastante intuitiva para todo mundo, então vou formalizar isso, vou falar algumas coisas, o que tem a ver com formas diferenciais, integração, homotopia e tudo mais, tá? Então, primeiro tem que definir o que é uma função ângulo. Dissemos que uma função θ de OR é uma função ângulo em U quando Bom, então é isso. O que a gente está tentando definir é R2 no plano, né, na geometria euclidiana clássica. É a ideia de ângulo. Então, no ponto zero, a gente sabe que não tem uma ideia clara de ângulo, né? O ponto zero não tem muito sentido para falar de ângulo, mas qualquer ponto fora do zero, então a gente pode tentar botar um ângulo para ele, né? Tem aqui o ponto xy, aqui tem o eixo x, o eixo y
a origem. Então, aí a gente faz o que tem. Então, por exemplo, esse aqui poderia ser um ângulo para... esse aqui poderia ser um ângulo para o ponto XY. Poderia ser esse ou também poderia ser esse aqui, né? Poderia tentar dar uma volta inteira e voltar aqui. Então, tem muitas... Para cada ponto XY, num aberto ou do plano, uma região do plano, para cada ponto XY, a gente tem um monte de opções para escolher ângulo. O ponto importante aqui, o ponto que nos interessa aqui é que a escolha que a gente fizer em cada ponto da região U seja uma escolha contínua, pelo menos. Aqui na definição eu estou botando sem infinito, mas se a gente pede no começo que a escolha seja de maneira contínua, depois a gente pode concluir de fato que se a escolha foi feita de forma contínua, em particular, ela vira uma escolha sem infinito. A gente pode discutir isso depois. Mas o ponto crucial, o ponto importante aqui é esse. Dado uma região U do plano menos a origem, as funções nas quais estamos interessados são aquelas funções diferenciáveis, infinito ou contínuas, que fazem o papel de ângulo para... aqui esqueci, se é o ângulo, a gente tem que botar a parte unitária do vetor, né? Se a gente vai falar de ângulo, tem que pensar só na parte unitária, né? Então, ficaria x sobre a norma do vetor. E aqui viria y sobre a norma do vetor. Desculpa o erro. Mas a ideia geométrica está aqui bem clara, né? Então, como eu falei, para cada ponto, a gente tem um monte de maneiras de escolher um ângulo. Por exemplo, esse ângulo θ em vermelho serve, aquele ângulo em verde serve. O ponto importante aqui é fazer essa escolha para cada ponto da região 1 de maneira contínua, pelo menos. Tá bom? O primeiro exemplo importante é porque a gente fixa uma região dentro do plano menos a origem, porque a gente não tenta fazer uma função ângulo em todo o plano menos a origem. Então, essa seria a primeira observação, né? Não existe uma função ângulo todo R2 menos a origem. Quer dizer que a gente pode escolher individualmente para cada ponto do plano menos a origem, pode escolher individualmente um ângulo, mas conforme eu for fazendo as escolhas e vou mexendo no ponto XY no plano, a continuidade vai quebrar, pelo menos. A intuição um pouco é a seguinte: por exemplo, se eu tento dar uma volta inteira aqui, por exemplo, no círculo, e, por exemplo, por convenção, por exemplo, a gente escolhe, nesse ponto aqui, vamos escolher o ângulo como sendo 0 graus, né? Pode ser 2π, 4π, menos 2π, qualquer coisa do tipo, mas vamos escolher 0 graus. Aí, se a gente quer uma função ângulo em todo R2 menos a origem, quer dizer, a gente quer que o valor do ângulo em cada ponto varie continuamente. Então, nesses pontos que estão perto da origem, aqui no círculo, eles não têm muita escolha, né? Ele, por exemplo, vai estar obrigado, o valor da função ângulo para manter a continuidade, se a gente escolher aqui como sendo 0 graus, isso aqui tem que ser 2 graus, 5 graus, quer dizer, uma coisa perto do zero, se a gente escolheu o zero. Se a gente escolheu como ângulo 2π, esse ângulo aqui tem que ficar perto do 2π. Então, se a gente escolher aqui 0, esse aqui é 5 graus, 10 graus, e por continuidade,
a gente vê que intuitivamente vai aumentando, mas acorde à escolha do ângulo aqui, né? O ângulo 0 graus. Aqui fica 5 graus, por continuidade aqui tem que ficar 10 graus, por aqui 45, 90 graus, ou pi médios. E a gente vai andando e a continuidade estabelece uma unicidade do ângulo. Vamos colocar aqui as observações. Eu acho que vão ter várias observações, vou numerando. Ponto importante é que a continuidade, intuitivamente falando, não dá muita chance e estabelece uma espécie de unicidade, uma vez que a gente fixou o valor num ponto. Então, a gente continua andando e pela continuidade aqui tem que valer 3 pi médios ou 270. E aí tem o problema, né? A continuidade indo por esse caminho faria com que o ângulo por aqui começasse a chegar perto do 2π ou 360 graus. E isso quebraria a continuidade nesse ponto, né? Viria um problema sério para a continuidade. Bom, essa é a intuição, né? E o formalismo, tem muitas maneiras de provar isso. Uma maneira direta, uma maneira direta seria a seguinte, né? Vou fazer a maneira de proposição. Então, a proposição é essa. Vou pegar essa forma ômega, que é uma forma bem estándar, bem conhecida. Forma. Essa é uma forma fixa que tem esse nome especial. Essa forma chama forma elemento de ângulo. E agora vamos dizer um pouco o motivo, a razão pela qual chama assim. Mas ela é uma forma bastante explícita e está bem definida no plano menos a origem, né? O único lugar onde teria problema seria a origem. Então, seja ômega, aquela é uma forma elemento, esse é o nome dela, elemento de ângulo em R2-0, e seja um aberto, né? Ou um conjunto qualquer. Aberto, né? Já que a gente está falando de funções diferenciáveis, então o melhor é botar abertos. Se θ é uma função ângulo em U, então o que acontece é que o diferencial de θ está obrigado a ser ômega. Qualquer função ângulo em U tem diferencial igual a esse daqui. Todo ângulo que a gente tenta definir em U tem diferencial igual a esse ali. Em particular, a forma
resulta exata como eu falei, tem muitas maneiras para a gente verificar a primeira observação que eu botei aqui. Tem até maneiras geométricas, um pouquinho, a gente até pode formalizar a ideia que eu tentei fazer aqui. Mas essa aqui é uma maneira direta e essa proposição vai ser bastante útil. Numerar as proposições. O que nos diz, essa proposição está trazendo uma restrição para aquelas regiões no plano, aqui vou botar aberto, né? Está trazendo uma restrição para aquelas regiões do plano que admitem uma função ângulo. A primeira restrição que está trazendo é que nessas regiões a forma elemento de ângulo tem que ser uma forma exata. Primeiro, para falar uma coisinha, ela chama elemento de ângulo precisamente porque essa forma está sendo o diferencial ou derivada de uma função ângulo, né? Vocês sabem que um diferencial um infinitésimo, um pedacinho de alguma coisa. Então, por isso ela chama elemento de ângulo, né? Porque ela é um infinitésimo de um ângulo. Bom, a prova disso é fazer uma conta, né? Vou tentar não demorar muito. Temos. Como a gente tem que achar o diferencial de θ, então não tem outro jeito a não ser fazer a derivada aqui, né? Então, por exemplo, eu vou pegar a derivada parcial com respeito à variável x. Então, a gente faz a derivada com respeito à variável x. Fica aí, ficaria menos seno de θ xy vezes a derivada parcial de θ com respeito à variável x no ponto xy. Vou tentar fazer um pouquinho mais pequeno. E isso aí fica igual a derivada parcial dessa coisa com respeito à variável x, né? Para não demorar na conta, vou escrever direto o que dá. Fica y² sobre, dividido, embaixo fica isso aqui. Tá bom? Para não demorar muito na conta. Perfeito. Agora, seno de θ, essa coisa que está aqui, a gente conhece, não? Isso aí sai da y sobre, tudo bem? Então, o que fica dali é que a gente pode, então, a gente elimina as coisas que aparecem repetido, né? Embaixo está aparecendo a raiz quadrada de x² mais y², aqui também. Em cima está aparecendo y. Se a gente vai tirar os y da jogada, então a gente tem que ter um cuidado de fazer a restrição y distinto do zero, né? Então, o que fica ali é que derivada parcial com respeito a x de θ é igual a y sobre menos, né? Tem um signo negativo, né? Menos y dividido, embaixo fica isso aqui, né? Obviamente, se a gente está tirando o y da jogada, tem que fazer essa restrição, né? Agora, como essa região que estou tirando tem que tirar o vazio, quer dizer que essa região aqui é denso em U. Então pronto, né? Se tem uma identidade que vale num denso, vale, e essa identidade envolve funções contínuas,
Então, isso aqui vale em toda a região, né? Tá certo? Tem um aberto, estou tirando um conjunto de inteiro vazio, então o que sobrar é denso, tem uma igualdade nesse denso, então vale em todo, uma igualdade contínua nesse denso vale em todo o aberto. E para não fazer a conta do outro seria análogo, né? Mas pegando a função seno. Então, para não fazer a conta do outro, simplesmente digo aqui, né? Analogamente, respeito à variável y, ficaria isso daí e já estaria, né? Isso seria a prova. Então, essa proposição está dizendo que essa forma aqui, elemento de ângulo, é bastante importante, né? Quer dizer, bom, como a gente provaria a observação, então, agora, como é que fica a observação? Fica bem fácil, né? Se tivéssemos, tem dois S's, né? Por favor, me ajuda o pessoal português. É dois S's? Valeu. Se a gente tivesse, então, uma função ângulo em todo R2 menos 0, bastaria pegar uma certa curva, né? Uma curva bastante clássica. A gente o que vai fazer é pegar essa curva quer dizer, o círculo estándar, né? A gente fez a intuição de que não podia ter um ângulo completo, uma função ângulo inteiramente definida em torre 2 menos 0, e a intuição que a gente obteve foi através dessa curva. Então, a gente vai considerar essa curva. Se tivéssemos uma função ângulo nessa curva, em R2 menos 0, tomando essa curva, temos que a integral de ômega da forma elemento de ângulo nessa curva é 2π, isso aqui é um cálculo direto. É só pegar aquela forma explícita e integrar nessa, não falei qual a curva, né? Mas tem que dar essa curva da intuição explicitamente, né? Seria... aqui, o círculo não tem outro jeito mais fácil de parametrizar que esse daqui, né? Então, um cálculo direto traz isso daqui. Mas 2π, desculpa, valeu. Mas como d de θ igual a ômega, teríamos também isso aí seria uma contradição, né? É impossível ter uma função ângulo inteiramente contínua de classe sem infinito, né? Vou ressaltar isso aqui, né?
se tivéssemos uma função ângulo, então de R2 menos U0, teríamos uma contradição com respeito ao valor desse integral. Quer dizer, essa prova, o único ruim dessa prova é uma prova correta, né, irrefutável, mas ela esconde um pouquinho a intuição que tentei mostrar aqui, né. Tem outras provas onde essa intuição fica mais clara. Mas um pouco queria mostrar o alcance dessa ideia de integração de formas. Então, a proposição 1 diz isso. Diz que uma condição necessária para ter uma função ângulo na região U é que a forma elemento de ângulo seja exata nessa região. A pergunta é se essa condição também é suficiente, né? E, felizmente, ela é suficiente. Então, a proposição 2 vai generalizar a proposição 1, tá? Uma é que seria a pergunta que a gente está tentando caracterizar, né? Quando é que eu posso dizer que existe uma função ângulo em U? E 2 é que dá a resposta, né? A uma forma ômega é exata em. A proposição 2, como eu falei, é uma generalização da primeira. Então, ela já está dando a resposta completa, né? Uma maneira indireta de poder garantir que eu posso definir uma função ângulo em toda a região U é que a forma elemento de ângulo ômega, que coloquei na proposição 1, ela deve ser exata nessa região. Ela está obrigada a ser exata para garantizar que tem uma função ângulo em toda a região. Bom, vamos verificar isso aí rapidinho. 1 implica 2, já foi feito, né? Foi feito na proposição 1. E o que tem de novo, né? O que tem de novo nessa proposição é a recíproca. 2 implica 1. Quer dizer que a gente tem agora que a forma ômega é exata por hipóteses, né? O que temos nesse caso é ômega igual d de θ para uma função θ definida em todo mundo, né? De novo, pode ser aqui, para poder falar de diferencial de uma função, bastaria ter com que a função θ seja de classe C1. Eu boto C infinito porque, nesse caso equivalente, tem uma... O professor Camacho ele me encarregou a tarefa de fazer uma lista de exercícios para vocês que tem que entregar para a calificação para a nota do curso, e
A ideia que eu tenho para essa lista é, se eu for deixando algumas coisas soltas nas provas de algumas coisas, esses detalhes vão voltar na maneira de exercício, tá? Um pouquinho, não quero ficar demais nos detalhes, porque aí a gente não avança. Se quiser aqui, vocês podem botar de classe C1, dá na mesma. O importante é a ideia central. Então, a gente tem agora que a forma ômega exata, quer dizer que ômega é diferencial de alguma função. O ideal seria que aquela função faça o papel de ângulo, né? Quer dizer, o ideal seria que essa primitiva de ômega cumpra esse requisito que está aqui. Vamos tentar fazer isso, né? Vamos tentar fazer a força aqui. Se ômega tem uma primitiva, vamos tentar usar essa primitiva para fazer uma função ângulo. Agora, o que vocês têm que observar é que se a gente tem uma primitiva, então a gente tem muitas primitivas, né? Se θ é uma primitiva, θ mais uma constante também é uma primitiva. Então, a gente vai tentar fazer a força que θ seja uma função ângulo. Se não der certo, a gente tem a liberdade ainda de mexer um pouquinho no θ para tentar garantir que seja uma função ângulo, tá? Então, isso é o que vamos fazer. Então, vamos tomar isso como nosso norte, né? Que a gente quer isso aqui. Eu vou botar aqui, isso a gente quer, né? Isso é o que queremos. Agora, o único dado que a gente tem é com respeito à diferencial do θ. Não sabemos muito do θ, mas se conhecemos o diferencial. Então, o melhor que podemos fazer é tentar fazer essa igualdade via o diferencial, diferenciando, né? Quer dizer, vou tentar provar que essas coisas são iguais numa primeira tentativa, fazendo que as derivadas delas sejam iguais. Então, por exemplo, posso botar o seguinte, né? Seja f seja f e g, funções definidas na região 1, em R2, sei lá, tem muitas, né? Vamos tentar botar uma ordem. Por exemplo, vamos fazer, nessa primeira conta, vamos fazer a derivada parcial com respeito a x de θ, do cosseno de θ, desculpa. Bom, aí que fica, menos, já fizemos essa conta, ficaria menos seno vezes a derivada parcial com respeito a x de θ, tá certo? Aí, deixa eu... Bom, a derivada parcial com respeito a x de θ dá o quê? Isso aí dá a primeira coordenada do que está aqui, né? Já que temos que o diferencial de θ é ômega, a primeira coordenada do diferencial seria menos y sobre x quadrado mais y quadrado. Certo? Temos alguma coisa a mais? Deixa eu fazer a conta rapidinho, só um segundo.
Eu acho que vamos fazer mais curto. Vamos fazer assim. Acho que para não dar tantas voltas, vamos fazer assim. E seja f de u a r a função dada por deixa eu fazer isso rapidinho. F de xy seria... só deixa eu botar a ordem rapidamente. Eu quero que θ seja um ângulo, que θ faça isso daqui. Vai de cosseno e menos seno. Então estava certo o que eu fiz, desculpa. Só fez besteira num minuto. Aqui ficou, desculpa, aqui ficou aquela coisa, né? Menos seno vezes a derivada parcial com respeito a x de θ, tá? Eu vou ter que talvez usar os números complexos, eu não queria usar aquilo. Acho que se quiser fazer a prova inteira vai demorar um pouco e queria fazer outras coisas. Talvez seja bom botar na lista de exercícios. Só deixa uns segundos a mais para ver se vale a pena botar agora ou botar na lista de exercícios. Fica isso daí. Y. É melhor botar Acho que tem alguns outros passinhos, contas que a gente vai ter que fazer primeiro e melhor botar. Acho que a ideia inicial, eu queria tentar derivar essas duas coisas e tentar comparar, mas a gente vou ter que botar na lista uma espécie de jogo duplo, vou ter que criar uma espécie de função complexa. Então, melhor eu deixo para a lista de exercícios e vou continuar avançando. Tem uma lista de coisas, então, que queria falar acerca da ideia de uma função ângulo e consequências, né? Por exemplo, proposição 3, que também é uma conta. Proposição 3, nesse caso, seria seja U, um aberto, né? O de sempre, né? E θ barra de U a R, funções ângulo em U. Se θ barra são funções ângulo em U, então
particular. Particular, θ menos θ baja é constante em cada componente conexa de U. Bom, o que diz essa terceira proposição é mais simples. Ela diz que se a gente tem uma função ângulo definida em U, se a gente conseguiu uma, então a gente conseguiu todas. Ela simplesmente diz isso, né? Se a gente conseguiu uma, conseguiu todas. Não devia ser mais do que uma proposição e uma observação, mas tudo bem. E isso aí é bem claro, né? A consequência é bem clara, né? Dois ângulos de um mesmo ponto, a única opção de que eu tenha dois candidatos a ângulo de um ponto é que esses dois ângulos tenham uma diferença de 2π vezes um inteiro. Então aí fica claro. E agora, como essas funções são contínuas e o conjunto de chegada da diferença dessas funções ângulo é discreto, não tem outro jeito de essa diferença ser constante em cada componente conexa de U. Que se a gente, se isso aqui é o U, está feito de muitas coisas, e a gente já tem a função ângulo definida nesses três, nessa região, né, que é desconexa, que tem, nesse caso particular, tem três componentes conexas. Então, o conjunto de possíveis variações, nesse caso particular, o conjunto de possíveis variações seria um elemento de Z3, né? Se eu boto um número inteiro aqui, um número inteiro aqui, um número inteiro aqui, ele cria novas funções ângulo e todas as funções ângulo nesse aberto são geradas dessa forma. Quer dizer que o conjunto o universo de funções ângulo nesse aberto está parametrizado por esse conjunto. Tá? Bem, agora as desvantagens de essa proposição, né? Ele está dando uma condição necessária e suficiente para garantir que uma função ângulo, que um aberto de R2 menos a origem tem um ângulo, né? Em cada ponto. Ele está dizendo que basta checar que a forma elemento de ângulo, que é uma forma bastante explícita, né? Está aqui. Ela tem uma primitiva. Mas o problema é que achar primitivas é também um assunto bastante complicado, né? Achar a primitiva de uma forma também não é uma tarefa simples. O bom, essa poderia ser a observação 2, é que a forma ômega, né? A forma ômega é fechada, né? Quer dizer que a derivada parcial com respeito à variável y da primeira coordenada de ômega coincide com a derivada parcial da derivada parcial na coordenada x da segunda. Isso é uma conta simples. E particular, ômega, posso botar uma lista de coisas, né? Particular, ômega é localmente exata. Isso é exata, né? Exata em uma bola centrada
em qualquer ponto de R2 menos a origem. Isso aí, imagino que fizeram com o Camacho. Toda forma fechada tem uma primitiva pelo menos local. E a segunda consequência, tem abertos especiais onde toda forma fechada automaticamente vira exata. Esses abertos são os abertos simplesmente conexos, né? Chegaram a fazer esse tema com o professor Camacho, sim? Sim, fizeram? Tudo bem. Então, a consequência 2 seria essa. Seria todo aberto U dentro de R2 menos a origem, que é simplesmente conexo, tem uma função ângulo. Bom, pelo menos isso aí é bastante melhor, né? Quer dizer que, intuitivamente falando, já sabem que um aberto simplesmente conexo, pelo menos no plano, é bastante simples de conceber, né? Um aberto simplesmente conexo no plano, ele não pode ter furinhos, né? Essas coisas não podem existir. É simplesmente conexo. Ele pode ter não sei como falar em português direto, em espanhol, ele pode ter rachaduras, pode ser, não sei se é a palavra correta, mas não pode ter buracos, tá? Ele pode até ter rachaduras, mas buracos não tem com certeza. Então, essa é a intuição de um simplesmente conexo. Então, isso tem a ver um pouco com a topologia da região. A observação 2 está dando uma restrição topológica de como deve ser um aberto para não ser simplesmente conexo. E a caracterização completa, que na medida do possível vou tentar botar de algum jeito na lista de exercícios, é que para que uma função, para que uma região do plano menos a origem tenha uma função ângulo, ela pode até, uma caracterização completa seria a seguinte: ela pode até ter buracos, quer dizer, não precisa ser simplesmente conexa, ela pode ter buracos, mas o que não deve acontecer de nenhum jeito, é que a origem esteja contida em algum buraco. Isso não pode acontecer. Aí a gente teria que definir formalmente o que é um buraco, né? O que é um buraco de uma região no plano, por exemplo. Buraco, formalmente, a gente poderia definir como sendo uma componente compacta do complemento de U, né? Isso poderia ser um buraco. A gente toma R2 menos U, e isso aí é um fechado, aí a gente vê as componentes, algumas componentes são ilimitadas, outras são compactas, as componentes compactas fariam o papel de buracos. Então, a caracterização completa é essa. Uma condição necessária e suficiente para que um aberto de R2 menos a origem tenha uma função ângulo é que a origem não esteja contida em nenhum buraco de U. Essa é a propriedade, sim?
Como eu falei, na lista de exercícios vou tentar deixar isso bem clarinho, tá bom? Essa seria a história aqui, a caracterização completa, tá? Numericamente, para a questão de contas, essa proposição 2 é bem útil, né? Mas para uma questão visual, geométrica, não é tanto, né? Quer dizer, essa é a parte mais da álgebra. No lado das contas, no lado algebraico, essa proposição é bem útil. E no lado da geometria, a caracterização iria mais no sentido que eu falei. Então, isso aqui não pode acontecer para ter uma função ângulo. Pronto. Essas seriam as duas caracterizações principais da existência de funções ângulos num aberto de R2 menos a origem. Tá bom? Agora vamos fazer a mesma ideia de ângulo, mas em lugar de fazer a ideia de ângulo em regiões, a gente vai fazer em curvas. Uma vez que a gente define isso direitinho, vocês falam curvas, falam caminhos, hein? Dá na mesma? Tá, eu prefiro curva, eu imagino mais geométrico. Então a definição é a mesma, né? A única razão pela qual a gente tira a origem da jogada, já falei, é porque na origem qualquer coisa é ângulo, né? Não adianta muito, né? Não tem uma eleição tão clara. Já em outros pontos é um pouquinho ambíguo, né? Tem esse ângulo, tem esse daqui, tem muitos, e na origem o assunto é pior ainda, né? Então, a origem é um assunto que a gente ignora por essas razões. Então, aqui é a mesma história, né? Seja gama. Aqui vou tentar falar no caso contínuo, inclusive. Aqui a gente aproveitou muito a situação diferenciável para derivar e fazer conta, mas aqui no caso de curvas a história é um pouquinho mais geométrica. A gente pode fazer na mão. Então, vou tentar fazer no caso contínuo. Contínuo. Então, a mesma coisa, né? Dizemos que a função contínua é uma função ângulo para gama quando aqui a história seria essa daqui, né? Cosseno de alfa de t, vírgula, quando o vetor unitário de gama pode ser expressado da maneira estándar que uno espera, né? Seno de alfa de t igual à expressão unitária de gama. Isso aqui é o módulo, né, de gama. Para todo ponto da curva, né? Para todo t em AB. Então é a mesma história, só que dessa vez eu vou tentar fazer um ângulo, funções ângulo para curvas, já não para regiões.
pouco aqui ficou claro, porque, geometricamente falando, a origem não poderia ficar dentro de um buraco de U, né? A ideia é bem clara, né? Se eu tivesse a origem dentro de um buraco de U, eu poderia fazer a mesma ideia que tinha aqui no exemplo do círculo, só que teria que construir uma curva em torno desse buraco. Aqui quem faria a contradição já não seria o círculo, porque aqui a região U pode ser bastante irregular. Aqui a contradição seria em torno desse buraco. Bom, vamos ver que para curvas a história é bastante diferente. Aí a gente tem um monte de boas respostas. Por exemplo, bom, vou fazer o desenho, aqui a mesma história, né? Por exemplo, a curva poderia ser essa daqui. Aqui estaria a origem. Por exemplo, esse é o círculo unitário. Eu vou tentar pegar isso aqui um pouquinho mais de perto. Esse aqui poderia ser a curva gama. E então, se a gente tem por aqui, se esse ponto aqui é o gama de t, então, geometricamente falando, esse ponto daqui viria a ser, não? Esse aqui é o círculo unitário, né? O S1. Esse ponto daqui, então, viria a ser o alfa de t, né? É como uma espécie de projeção radial. Esse alfa de t tem o cosseno e o seno no lugar certo, né? Eixo x, eixo y. Bom, isso aí seria cosseno de alfa de t, seno de alfa de t, né? Essas coisas sempre... Bom, é bom deixar claras. Seria a origem. E esse aqui seria o alfa de t. Tá aí. Então vamos fazer uma proposição. Então a história é a mesma. A história é a mesma. A gente quer, da mesma maneira que no caso de regiões, a gente quer fazer uma escolha de um ângulo, só que dessa vez, em lugar de fazê-lo numa região que já vimos, a gente recorre a essa instância, né? A gente já viu que em uma região qualquer pode ter a chance de ser impossível construir um ângulo contínuo. Então aí a gente tem problemas. Então a gente pede menos. Bom, uma região é uma coisa muito grande, talvez não seja possível definir um ângulo em todos os pontos de uma região, mas talvez uma coisa fininha, como uma curva, tem chance de construir de maneira contínua uma função ângulo. E a boa notícia é que é possível. Em coisas finas como curvas, é possível definir uma função ângulo. Então, aqui a proposição seria essa. Num certo sentido, né? Tudo isso também tem a ver muito com a parametrização. Então, aqui seria proposição 1 de novo, né? Já mudei de assunto. Então, seria o seguinte, né? Toda curva contínua gama de AV a R2 menos a origem tem uma função ângulo.
Mais ainda, se alfa e alfa' são funções ângulo de gama, então existe N número natural tal que acontece o que tem que acontecer. Alfa de t menos alfa' de t, alfa barra de t é igual a 2π vezes n para todo t em AB. Tudo bem? Essa é a proposição. Diz que toda curva contínua tem uma função ângulo, mas ainda duas funções ângulo simplesmente se diferenciam por um múltiplo constante de 2π. Aí vem uma pergunta, né? Uma pergunta clara, né? Mas a gente lê a proposição e fala, peraí, mas a gente tinha um contra-exemplo no caso do círculo, né? E o círculo é uma curva. No caso do círculo, a gente estava discutindo precisamente que não era bem possível definir de maneira contínua não era bem possível definir de maneira contínua uma função ângulo. Isso era verdade quando a gente via o círculo não como curva, mas sim como um conjunto. Porque se a gente vê o círculo como curva, aqui a curva que caracteriza o círculo seria essa aqui que eu escrevi. Está aí a curva, né? Mas a diferença com o caso anterior é que a gente já não está olhando para o ponto, e sim para a parametrização. Então, nesse caso, alfa de t é t. Quer dizer, a diferença, nesse caso de curvas, é que eu posso ter um ponto representado por mais de um parâmetro, né? Quer dizer, aqui a origem, o ponto 1,0 está sendo atingido tanto no tempo 0 como no tempo 2π. Essa liberdade permite a construção essa dupla representação permite a construção dessa função ângulo. Mas, no caso anterior, o ponto 1,0 era o ponto 1,0 e só isso. Tem diferença, né? A ideia de considerar curvas é um pouquinho diferente ao caso de regiões. Tem a vantagem da parametrização, isso é importante. E esse truquezinho, essa coisinha, essa liberdade de poder parametrizar dessa forma é que permite a existência de função ângulo. Se em lugar de considerar o círculo, em lugar de considerá-lo como uma curva parametrizada, vocês o considerassem como um conjunto só, essa condição aqui já não seria no tempo, né? Já não seria parametrizada no tempo, né? Seria parametrizada no próprio ponto. E ali já sabemos que não existe função ângulo. Se é como conjunto, não existe função ângulo no círculo. Se é como curva parametrizada, existe. Tá? Tem uma diferença ali, tem uma trapaça, digamos, que é o melhor que a gente pode fazer. Quer dizer, se a gente considera o círculo como conjunto e não tem função ângulo, a gente não vai falar, não tem função ângulo, pronto, não vou trabalhar mais nessa linha. Não, a gente tem que tentar dar um jeito para conseguir uma função ângulo mais ou menos. Isso que a gente está fazendo nessa proposição. Não é uma função ângulo 100%, mas é uma função ângulo que funciona bem, né? Tá? Essa é a ideia. Então, para provar isso, é mais geométrico.
contar um pouquinho como é que funciona. Vou contar um pouquinho como é que funciona através de uma observação, que posso numerar como 1. Tá? Que vai fazer claro o que está acontecendo aqui. E a observação é a seguinte, né? Se a imagem, o traço de gama, né, está contida dentro de uma região U, e como sempre fora da origem, né? A origem traz problemas. Se o traço de gama, a imagem de gama está contida dentro de uma região U fora da origem, e U tem uma função ângulo θ, então θ composta com gama é uma função ângulo para gama. Isso aí acho que fica bem claro, né? Tem aqui AB, tem aqui gama, tem aqui o traço de gama. Não vai ser tão grande, acho que ali fica bem. Essa é a imagem de gama, que às vezes se chama com o mesmo nome, gama. E o importante é que essa imagem está contida numa região U, a qual tem uma função ângulo. Então fica claro, né? O que hace θ é fornecer um ângulo para qualquer ponto de U. Assim que se gama de AB cai dentro de U, θ de gama fornece uma função ângulo para a parametrização gama. Perfeito. Com essa observação em mente, a prova da proposição fica bastante natural. Fazer uma série de passinhos, uma série de observações claras. A primeira observação clara é que tem a ver com essa observação. A primeira ideia clara é que U igual R2 menos menos esse raio tem uma função ângulo. Isso aí também é relativamente claro, né? O problema que eu discuti na primeira metade da aula acerca sobre a continuidade da função ângulo em todo R2 menos a origem, o problema era aqui, né, no ponto 1,0. Se a gente tira essa reta do nosso domínio, se a gente tira esse rádio, desculpa, do nosso domínio, então a função ângulo não vai ter problema nenhum. Para qualquer ponto tem uma regra clara de qual seria o ângulo que a gente define, né? Seria simplesmente o único ângulo de 0 a 2π aberto, sem os extremos, que faz o que tem que fazer, né? Aqui está o ponto
x, y, θ de x, y, não tem outra coisa de maneira inicial, ou seja, a definição de θ de x, y seria único θ de 0 a 2π, tá ok? Faz o que tem que fazer, né? Cosseno de θ igual a x sobre e seno de θ igual a y sobre raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Como a gente tirou o raio do eixo positivo do x, então agora essa definição tem completo sentido, né? A única região, a única parte onde essa definição carecia de sentido era precisamente esse raio. Uma vez que a gente tirou esse raio, pronto. Sabemos que tem um único, né? É fácil verificar que tem um único. E uma coisa que deixo para vocês é checar que esse único θ é de fato contínuo. De fato, esse é infinito, mas com continuidade a gente é feliz. Isso aí é uma coisa que vou deixar, já vou avisando, vou deixar na lista de exercícios. Verificar que essa definição define de fato um ângulo, ou seja, pelo menos é contínuo. É bastante claro. Bem, então a gente fez, fazendo isso, fica claro, por exemplo, que se o traço de gama, a imagem de gama caísse dentro dessa região, então a gente teria uma função ângulo. Se caísse dentro dessa região, temos um ângulo. O azar nosso vai ser que, possivelmente, nossa curva gama vai atingir muitas vezes esse raio. Com certeza, a gente nunca dá tanta sorte, né? Então, com certeza, nossa curva gama vai passar muitas vezes por esse raio. Então, aí, temos que fazer outra coisa, né? Então, o segundo passo, um pouquinho análogo a essa ideia daqui, seria que se L é um raio saindo da origem, um raio em R2, né? Saindo é com acento, né? Saindo da origem. Então, U igual R2 menos L tem uma função ângulo. De fato, tem muitas, né? Essa aqui é uma opção para uma função ângulo. Outra opção para esse θ poderia ser único θ de 2π a 4π, ou de menos 4π a menos 2π, e por aí vai, né? Tem muitos. Eu fixei esse dali, mas tem muitos. Vocês podem pegar aquele que mais se adequa aos seus problemas, que de fato é o que a gente vai fazer. Então, aqui é simplesmente, o passo 2 é simplesmente uma generalização do passo 1, e a ideia é exatamente a mesma. Então, tem o raio, está aí o raio. E agora, o que fica claro é que nosso raio vai fazer o papel da origem, quer dizer que o primeiro ângulo de medição vai ser a partir do raio. Mas, como não é a origem, tem um desfazamento, então a gente primeiro escolhe θ qualquer um, pode ser θ sub 0, fixo. Então a gente fixa um θ sub 0, que vai fazer o papel do ângulo do raio, e a partir dele
fica claro quem deveria ser o ângulo em qualquer outro ponto, né? Então, vou fazer um pouquinho aqui à direita para poder mexer, para poder escrever o que eu quero escrever. Então, aqui tem XY. Pronto, então o ângulo, como defino esse θ daqui? Esse θ daqui deveria ser θ, quem deveria ser único o quê? Θ de XY, né? Desculpa. Seria único o quê? Seria único θ, mas a gente tem que fixar bem aonde a gente escolhe, né? Por exemplo, se a gente escolheu esse θ sub 0 fixo e, entre aspas, a gente marca como o ângulo do raio L sendo θ sub 0, então as escolhas têm que ser a partir dele, né? Esse seria θ sub 0 mais um pouquinho, mais outro pouquinho, θ sub 0, se a gente caminha de forma contínua, iria até θ sub 0 mais 2π. E como problema, ao traz o raio, a gente tira o raio para não ter ambiguidade nesse raio. Então, seria único θ desde o θ sub 0 até o θ sub 0 mais 2π, tá certo? Tá ok? A mesma coisa, né? Cosseno de θ igual tal, tal, tal. E de novo, se vocês não gostam desse intervalo, podem pegar outro, né? Pode ser θ sub 0 menos 2π, vírgula θ sub 0, θ sub 0 mais 8π, vírgula θ sub 0 mais 10 vezes π, etc. E de novo, né? É um exercício verificar que de fato esse θ varia, se mexe continuamente. Intuitivamente é bastante claro que tem continuidade. Bem, com essas duas observações, agora sim, quer dizer, a gente diz, tem uma curva, né? Se minha curva não corta o eixo positivo do x, teria uma função ângulo. O azar nosso vai ser que a curva, com certeza, vai cortar esse eixo positivo do x muitas vezes. A segunda opção seria, talvez tenha por ali um raio que tal que nossa curva deixa de cortar esse raio. Se fosse esse o caso, nossa curva também teria uma função ângulo. Mas, com certeza, nossa curva, para nosso azar, certamente vai fazer alguma coisa dessas, né? Talvez nossa curva é assim, né? Então, ela não deixa de cortar nenhum raio. Aí a gente tá perdido, né? Então, para resolver essa situação, seria o terceiro e último passo. O terceiro passo seria esse aqui, né? Seja, a gente vou botar um nome conveniente para fazer o terceiro passo mais simples, sim? Quando a gente escolhe um raio L sobre R2, o aberto, que representa o complemento desse raio, eu vou chamar como U sub L, tá? U sub L vai ser o complemento do raio L. Então, tomando a cobertura aberta, vou tentar para não fazer confusão com reunião e com união de conjuntos e o aberto U, vou tentar botar essas linhazinhas, seria o aberto U, né?
Então fica claro que eu posso cobrir o R2 menos o zero por esses abertos, né? Todos esses abertos cobrem o R2 menos a origem. De fato, com 2 ou 3 desses abertos já somos felizes, né? Mas, em geral, é isso aí. Então, tomando a cobertura aberta que está ali, sabemos, não? Vírgula. Sabemos que existe uma partição. Eu acho que essa cobertura é bastante exagerada. Como eu falei, 2 ou 3 desses abertos já bastam, mas tudo bem. Sabemos que existe uma partição A igual T sub 0 menor do que T sub 1. Partição em um conjunto, né? Do intervalo AB tal que alfa de cada intervalo da partição está contido em algum desses abertos da cobertura. Em algum UB sub L para todo o intervalo da partição, né? Então seria para todo 1 menor ou igual a I menor ou igual a N. Isso aí é um exercício bastante clássico de análise real, né? De análise no RN. Se eu tenho uma cobertura aberta de um compacto, essa cobertura e esse compacto admitem um número chamado número de Lebesgue, onde se eu divido o domínio em pedaços de diâmetro mais pequeno que aquele número de Lebesgue, a imagem está contida em um aberto da cobertura sempre, né? Então, isso que eu estou fazendo aqui. Tá? Isso aí é a ideia disso aí é com o número de Lebesgue, né? Seria levar essa cobertura via... Aqui é gama, né? Desculpa o erro. É gama, né? Ainda não tem alfa. É gama. Botei gama, né? É isso. Tem que levar essa cobertura via gama menos 1 para uma cobertura do intervalo AB e fazer esse truque. Bom, pronto. Então, agora já a gente pode construir o ângulo. Construção de alfa. Eu só vou contar um pouquinho, quer dizer, acho que eu vou fazer 90% de todo. Então, com isso, a gente já pode fazer a construção, finalmente, do ângulo. Então, a gente faz por pedacinhos, né? Bem fácil, né? Tem aqui A, B... Esse aqui é T sub 0, T sub N. Tem aqui T sub 1. Esse intervalo aqui, tem uma imagem, aqui está o gama, né? Aqui está o R2 menos a origem. E então, esse pedacinho amarelo aqui tem uma imagem contida em um aberto U sub L sub 1, né? Por exemplo. Isso aqui seria L sub 1. A imagem desse pedacinho estaria no complementar. Se está no complementar, então é fácil definir uma função ângulo
nesse pedacinho, né? Teria, por exemplo, alfa sub 1. Eu posso chamar θ sub 1, seria a função ângulo em U sub 1, U sub L sub 1 ou sub 1, tudo bem? E então, alfa sub 1 seria igual a θ sub 1 composto com gama restrito a essa região, né? Seria função ângulo, né? Função ângulo de gama restrito a t sub 0, t sub 1. Então já tem esse primeiro pedaço. O ponto que determina tudo, que nos permite avançar até o final, é esse. Tem a seguinte parte, t sub 2. E a gente também teria um ângulo alfa sub 2. Uma função alfa sub 2 que faria o papel de função ângulo em t sub 1, t sub 2. Mas a ideia, o que a gente quer é continuidade, né? Então tem que ter um jeito de unir a função angular alfa sub 1 que a gente tinha sobre t sub 0, t sub 1, com alfa sub 2 que tem sobre t sub 1, t sub 2. Então aqui é fácil, felizmente, simples. Então, outro pedacinho eu desenho por aqui. Então, alfa de gama de t sub 1, t sub 2 ficaria no complementar de um outro raio, por exemplo, esse daqui, L sub 2. E quando a gente vai pegar θ sub 2 função ângulo, função ângulo em U sub 2, para poder juntar o ângulo que já tinha em alfa sub 1 com o ângulo que já tem em alfa sub 2, em gama, o ângulo alfa sub 1 com o ângulo alfa sub 2 que vou definir ali, tem que ter uma maneira de juntá-los e vai ser essa, né? Tal que θ sub 2 do ponto gama de t sub 1, gama de t sub 1 pertence tanto a U sub 1 como a U sub 2. Então, o que eu vou pedir é que a função ângulo que vou considerar em U sub 2, e nesse ponto explícito, coincida com a função ângulo que a gente tinha anteriormente. A gente sabe que pode fazer isso porque a função θ sub 2 seria um ângulo, θ sub 2 e θ sub 1 seriam ângulos no mesmo ponto. E ângulos no mesmo ponto têm uma diferença de 2π por um número inteiro. Eu botei n aqui, né? Eu botei n inteiro, né? Então, o único que a gente faz é modificar o θ sub 2, adicionar ou subtrair o múltiplo inteiro de 2π para coincidir com isso aqui, né? E pronto, né? Acabou a festa. Então, alfa sub 2 seria θ sub 2. Aqui, isso aqui vou ressaltar, isso é importante. θ sub 2 composto com gama restrito a t sub 1, t sub 2. Seria uma função ângulo de gama naquela nova parcela t sub 1, t sub 2, tal que, não é qualquer função ângulo, é uma função ângulo tal que alfa sub 2 de t sub 1 é igual a alfa sub 1 de t sub 1, né? Fica claro, né?
Alfa sub 2 de t sub 1 é θ sub 2 de gama de t sub 1, e alfa sub 1 de t sub 1 é θ sub 1 de gama de t sub 1. Isso é que permite a continuidade, né? Então, pronto, né? A gente faz isso em cada intervalo da partição, e alfa dt, que vai ser alfa 1 dt, alfa 2 de t, alfa sub n de t, onde t deve estar no lugar que tem que estar. Então, alfa é a curva que é a função ângulo procurada, né? Isso aqui garantiza a continuidade, né? Sem isso aqui, a gente tem uma função contínua por partes só. Isso aqui que garantiza a continuidade, né? Tudo bem? Perfeito. Agora vamos a discutir como aproveitar essa ideia. Tem algumas coisas que vou ter que botar na lista de exercícios, tipo, se gama é uma curva de classe C infinito, a função ângulo dela também. Quer dizer, a função ângulo preserva a mesma classe de diferenciabilidade que é a própria curva. A gente está provando aqui que se gama é contínua, alfa também. Mas dá para provar que se gama fosse de classe C1, alfa também, etc. Vou tentar botar isso na lista de exercícios. Bem, perfeito. Agora vamos a discutir como aplicar essas coisas e ia fazer... Estava pensando em fazer uma observação, que é a seguinte, assim. Essa versão da função ângulo, como falei agora há pouco, é uma versão mais fraca que a primeira tentativa que a gente fez, mas é útil porque funciona com qualquer curva, né? A diferença da primeira é que só funcionava para setos abertos, que funciona com qualquer curva. Então, para fechar a aula de hoje, fala rapidinho de número de voltas. Muito bem. Uma coisa a considerar a respeito do que eu falei faz um minuto é que eu posso ter o mesmo ponto no traço da curva representado por dois tempos diferentes na curva, que no caso do círculo. Então, no traço eu posso ter o mesmo ponto que está sendo representado por dois ângulos distintos, né? Aqui na curva, gama dt igual cosseno dt, vírgula seno dt. O ponto 1,0 tem duas representações distintas no tempo e também tem duas representações distintas no ângulo, né? Essas representações, de alguma maneira, codificam a maneira como a curva está sendo percebida ou está sendo
colocada em R2, respeito da origem. Essa ideia, essa variação, de alguma maneira, reflete como a curva, a disposição da curva no plano respeito da origem. Por exemplo, o que uno entende aqui é que esse círculo está dando, se a gente faz a viagem segundo o parâmetro do tempo, né? É dessa forma, e vemos que conforme a gente faz a viagem em todo o tempo que determina a curva, a curva dá uma volta inteira em torno da origem no sentido anti-horário, né? Dá uma volta inteira em torno da origem no sentido anti-horário. Essa curva que está aqui, por exemplo, se a gente começa nesse ponto, por exemplo, e faz essa viagem, o que está acontecendo com essa curva? Com respeito à origem, ele está dando, quer dizer, se tem uma pessoa situada na origem e começa a enxergar uma partícula que está se mexendo segundo essa trajetória, segundo a trajetória dada pela curva gama, o que vai fazer essa pessoa é dar 3 voltas inteiras para poder enxergar a partícula, né? Dar 3 voltas inteiras no sentido horário dessa vez, né? Para poder enxergar a partícula, uma pessoa vendo a partícula se mexer aqui, dá 3 voltas inteiras. Se fosse um exemplo dessa maneira, e a origem estivesse aqui, e o trajeto da partícula dessa vez é um pouco nesse sentido. O que acontece, por exemplo, partindo desse ponto, pode ser de qualquer ponto. A pergunta é um pouco como é que se comporta o observador na origem com respeito ao movimento da partícula, né? Então, eu começo olhando desse jeito, depois aqui dou uma volta inteira, aqui dou uma quase segunda volta inteira, aqui retrocedo um pouquinho, depois volto a subir novamente, e aqui dou uma volta inteira, 2 voltas inteiras no sentido anti-horário. Por uma convenção de sinal, o sentido anti-horário, segundo a regra da mão direita, o sentido anti-horário tem o sinal positivo e o sentido horário tem o sinal negativo, né? Isso é uma convenção da regra da mão direita. Então, um pouco o número que estou obtendo aqui e a percepção de um observador na origem com respeito ao movimento de uma partícula que se desplaça segundo essa curva. E para o observador, essa partícula fez a mesma coisa que se tivesse dado 3 voltas no círculo, né? No sentido horário. E aqui também, né? Para o observador, no saldo, quer dizer, aqui o movimento foi um pouquinho mais nesse jeito, né? Veio uma volta, e antes da segunda volta ele voltou um pouquinho, mas ele retornou, né? Tentar desenhar isso. Aqui o desenho é bem claro, né? Os olhos do observador têm uma volta, 2 voltas, 3 voltas, né? Aos olhos do observador. E aqui o assunto é por aqui em cima, né? Uma volta
2 voltas, e antes de completar a segunda, ele voltou um pouquinho mais, continua no caminho, né? Esse é um pouquinho o trajeto. São 2 voltas no saldo. No saldo são 2 voltas, né? Se fosse por questão de comprimento, seria mais de 2 voltas. Mas por questão de saldo de ângulos e diferença de ângulos, né? O ângulo no final seria de 2π. 4π, desculpa. Então, esse númerozinho que a gente obteve é isso. O número de giros inteiros, que o número de giros inteiros, algebraicamente falando, quer dizer, com sinal, que a gente obtém observando desde a origem o movimento da partícula, porque pode ter uma situação em que ele dá uma volta inteira e depois ele retorna uma volta inteira e depois ele volta a ir uma volta inteira. Se fosse por questão de comprimento, ele estaria dando 1, 2, 3 voltas inteiras. Mas, como eu falei, estou pensando em saldos, em coisas com sinal, considerando giros à direita positivos, no sentido anti-horário positivos e no sentido horário negativos. Então, aqui seria essa primeira parte, contribui com mais 1, essa segunda parte contribui com menos 1, e essa terceira parte contribui com mais 1. Então, no saldo, isso aqui dá mais 1. Esse número, intuitivamente falando, é simples de determinar, segundo os exemplos, mas vamos tentar dar esse número um contexto matemático e um significado nesses minutos que faltam, assim? Bem rápido. No finzinho, eu acho que eu posso pedir para ensino, né, os e-mails de vocês para mandar a lista de exercícios, mas nem sei se todo mundo está formalmente inscrito, e se não estiver, também posso enviar a lista de exercícios. Quer dizer, no final do curso, se me deixam um papel com os e-mails de vocês, agradeço, tá? Para mandar os exercícios. Bem, então vou definir o seguinte. Proposição. Vou falar uma proposição. Essa ideia de número de voltas é uma ideia exclusiva para curvas fechadas. Quer dizer, se a curva não for fechada, vou ter um pedaço de volta, não uma volta inteira, né? Por isso aqui fala número de voltas. E é relevante somente nesse caso, voltas inteiras. Quando a gente não tem uma curva fechada, não, esse númerozinho não diz muita coisa interessante. Seja gama de AV, AR2 menos a origem, uma curva fechada, uma curva contínua fechada, né? Fechada significa que o ponto inicial e o ponto final são os mesmos, né? Certo? E seja alfa uma função ângulo de gama. Então, o número n de gama igual a alfa de B menos alfa de A sobre 2π. Já sabemos que esse número é um número inteiro,
Porque alfa de B, desculpa, gama de A e gama de B representam o mesmo ponto no plano. Se representam o mesmo ponto no plano e alfa de B representa um ângulo desse ponto, e tanto alfa de B como alfa de A representam ângulos desse ponto, então a diferença é o múltiplo inteiro de 2π. Então o número n de gama não depende de alfa. Não depende da função ângulo gama. Mais ainda, alfa, né? Mais ainda, se gama é de classe C1, então, n de gama, desculpa, é igual a 1 sobre 2π, integral de gama, diferencial de ômega, integral de ômega sobre gama. O número n de gama é chamado número de voltas de gama respeito à origem. Falo respeito à origem porque toda essa história de ângulo que falei hoje, eu tomei como referência a origem, mas pode ser qualquer outro ponto, né? Isso aí fica bastante claro, né? Se em lugar de tomar a origem, tomo como observador, se encontra no 1,0, então a função ângulo que eu vou definir vai ter como referência não mais a origem, e sim esse ponto, né? E claramente seria uma função ângulo diferente à função ângulo na origem, né? É tudo bastante relativo, né? Se vocês precisam de outro ponto, tem que tomar as voltas em torno desse ponto. Bom, a prova rapidinho, é bem fácil. A prova da primeira parte é clara, né? Se alfa e alfa raia são funções ângulo, de gama, então alfa menos alfa barra é igual a 2πn para todo t em AB, certo? E dali fica bem fácil, né? Não tem muita graça, né? Mas tudo bem. Esse número depende única e exclusivamente de gama
E ele é o formalismo, digamos, a versão formal dessa ideia intuitiva que eu coloquei aqui. Vou tentar escrever 2 resultados que garantam isso. Essa segunda parte também é simples. Se gama é de classe C1, então, como eu falei em outro momento da aula, falei que a função ângulo tem a mesma classe de diferenciabilidade que o da curva. Isso aí vai na lista de exercícios. E, nesse caso, e é fácil ver aqui, gama o ponto importante aqui é essa conta, que tem que operar, né? O diferencial do ângulo no ponto T não é outra coisa que o elemento de ângulo no ponto gama de T. É só isso, é fazer essa conta, é bem fácil. E acabou, né? Logo, 1 sobre 2π integral de ômega em gama seria igual a 1 sobre 2π integral de o ângulo, né? Diferencial de alfa de 0 de A a B, né? Já colocando a reparametrização, né? Seria a diferencial de alfa em AB. Isso aí dá alfa de B menos alfa de A sobre 2π, né? Se escrever, né? Ômega de gama de T, ficaria alfa prima de T, de dt e tal. Pronto. E as razões pela qual esse número de voltas é importante no sentido geométrico e também no sentido de ferramenta, é essa aqui, né? Essa proposição. Sejam gama 1 e gama 2 de AB a R2 menos a origem, curvas fechadas contínuas, né? Curvas contínuas fechadas. Então, as seguintes proposições são equivalentes. As seguintes afirmações, desculpa. Um é que a gama 1 e gama 2 são livremente homotópicas. Em R2 menos 0, R2 menos a origem. E homotopia livre, já viram com o professor Camacho, se eu não me engano, significa o que tem que significar, né? Vocês fazem a deformação como curvas fechadas, assim,
sem abrir a curva, né? Ela sempre fica como curva fechada e tem que ir de uma a outra, sem passar pela origem. E a afirmação 2 te dá uma caracterização dessa propriedade bastante simples. Diz que uma maneira rápida de saber se duas curvas em R2 menos a origem são livremente fechadas, de R2 menos a origem, são livremente homotópicas, e que elas tenham o mesmo número de voltas. Para saber que duas curvas fechadas em R2 menos a origem são livremente homotópicas, só basta, é necessário e suficiente, contar o número de voltas que elas fazem em torno da origem e verificar que é o mesmo. Só isso. Por exemplo, essa curva aqui está fazendo 2 voltas, assim que para ela ser homotópica a origem, homotópica gama 1 aqui faz 2 voltas e gama 2, por exemplo, aqui está fazendo menos 1 volta. Aqui está fazendo mais 2 e aqui menos 1 volta. Então, não tem maneira de fazer uma deformação contínua de gama 1 para ir parar em gama 2. Por simples inspeção, né? Isso é o bom e importante dessa proposição. É simplesmente observar quantas voltas dá em torno da origem e ver que se esse resultado dá diferente, não tem maneira de deformar uma na outra. Ponto. A prova de 1 implica 2 é fácil quando as curvas são de classe C1. Porque quando as curvas são de classe C1, eu posso usar essa versão aqui, né? Quando as curvas são de classe C1, posso ver o número de voltas como integral e ao ser ômega uma curva fechada, uma forma fechada, a integral de uma forma fechada em duas curvas livremente homotópicas dá a mesma. Tem que fazer um esforço adicional para verificar que isso vale mesmo sem ser as curvas de classe C1. Mesmo sem ser de classe C1, isso ainda é válido. Tá? E a volta vou botar na lista de exercícios. Tá bom? Faz a gentileza de anotar o